irmãos, uma alegria estar aqui, conhecer a cidade de Campo Limpo Paulista. Na hora que eu aceitei o convite, na semana passada, eu pensei que era na Zona Leste. Tô bem de geografia, né? Na verdade, eu confundi com outro bairro. Eu pensei que era um bairro lá de São Paulo, mas na verdade é uma cidade, um município muito bonito, muito gostoso, templo maravilhoso. Eu cheguei aqui e falei, pastor, a gente estava nos templos desses lá em São Paulo. São Paulo a gente tem muita igreja e pouco espaço. As igrejas são apertadas, os espaços são apertados, comprar é tudo muito caro, né? É uma alegria imensa estar aqui. Queria, nesta noite, saudar os irmãos, desejar que Deus esteja abençoando esta igreja, a vida do pastor, da sua esposa, seu filho que está lá no Ibel, a vida de cada irmão, cada irmã. Saudar aqueles que nos assistem aí pela internet, dizer que com certeza é uma noite incrível, onde Deus vai fazer coisas incríveis. Já está fazendo através da leitura, da oração, da ministração dos louvores e continuará fazendo com certeza. João capítulo 8, do verso 1 ao verso 11, aquele famoso texto que fala da mulher adúltera. João capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 11. Diz-nos assim a palavra de Deus: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Deus amado, mais uma vez nós buscamos a tua face em oração. E te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que esta palavra que acabamos de ler, seja pela instrumentalidade do teu Espírito pregada nesta noite. Que o mesmo Espírito que no passado revelou, inspirando o coração de João para escrever este texto, agora ilumine nossa mente, nosso coração, para que ao lê-lo novamente, possamos tirar dele aquelas lições preciosas, necessárias e profundas que Jesus Cristo quer nos ensinar. Então, ó Deus, ministra o nosso coração, ministra a nossa mente, a nossa vida nesta noite. E que ao sairmos daqui, Pai, alimentados pela Tua palavra, possamos amá-lo mais, honrá-lo mais, reconhecermos a Tua glória e a Tua majestade, o Teu amor, o Teu poder e a Tua graça. E assim, ó Deus, devotarmos mais a nossa vida ao Teu serviço, vivendo, Senhor, para honrar e glorificar o Teu santo nome. Ó Deus, nós te rogamos e nos colocamos inteiramente em Tuas mãos nesta hora, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos irmãos, no dia 31 de outubro de 1517, há 501 anos atrás, agora quarta-feira, dia 31,
estaremos completando 501 anos da Reforma Protestante que aconteceu lá no século XVI. E no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero afixou as suas famosas 95 teses lá na porta da capela, no castelo de Wittenberg, lá na Alemanha. 95 proposições, 95 argumentos que defendiam a justiça, a justificação pela fé, combatendo toda aquela heresia que estava sendo pregada e propagada nos seus dias pela Igreja Católica Apostólica Romana, pelos trabalhos de Johann Tetzel, pela venda das indulgências. Ele afixou aquelas 95 teses para que seus alunos pudessem lê-las. Ele não sabia, provavelmente, do impacto que a leitura dessas teses trariam. A verdade é que aquilo transformou-se num verdadeiro incêndio e aquilo se espalhou de forma rápida por toda a Europa. E ali então nascia o movimento de reforma do século XVI. Na Alemanha, aquele movimento sairia alcançando outras nações, como a Inglaterra, como a França, Holanda, Escócia. Anos mais tarde, alcançaria a América do Norte e anos mais tarde chegaria aqui no Brasil, na América do Sul. Como fruto do movimento de reforma do século XVI, muitos movimentos missionários surgiram, como os puritanos na Inglaterra, como os morávios, homens e mulheres inflamados pelo poder do Evangelho, saíram pelo mundo pregando Cristo, pregando a palavra. Saíram daquela escravidão em que viviam. Os 1000 anos de trevas, de escuridão, agora foram iluminados pela luz do Evangelho. E esse Evangelho se espalhou por todo o mundo. Se hoje eu e você podemos nos reunir aqui neste templo bonito, confortável, bem equipado, e podemos ler a Bíblia, e podemos meditar nela e cultuar a Deus, nós devemos isto aos nossos antepassados, a homens como Lutero, como João Calvino, como John Knox, como Guilherme Farel e tantos outros que foram os ícones da reforma protestante do século XVI. E por isso agora eu e você podemos ler a Bíblia, abrir a Bíblia, estudar a Bíblia, porque até então pessoas como eu e você não tínhamos direito de ler a Bíblia. Somente os concílios poderiam lê-la. Somente os concílios poderiam dizer aquilo que ela dizia. E nós, simples mortais, tínhamos que simplesmente ouvir as interpretações dadas pela igreja. Mas como resposta e como resultado do movimento de reforma do século XVI, a Bíblia foi traduzida para quase todas as línguas, a Bíblia chegou na mão do povo e agora qualquer um de nós pode livremente examinar as Escrituras, ler as Escrituras. E é claro que à luz da nossa doutrina, da nossa teologia, da nossa confissão de fé, podemos também interpretá-la e tirarmos dela lições para a nossa vida. O texto que nós lemos, queridos, é um texto muito significativo, é um texto que nos mostra algumas verdades preciosas, algumas lições que Jesus Cristo ensina. Jesus Cristo, no contexto anterior, tinha tido um dia extremamente difícil, um dia onde ele teve embates tremendos com os escribas e fariseus. O texto termina no capítulo 7 com uma escolta de guardas que vai para prender Jesus. Mas eles chegam lá e ouvem os ensinos de Jesus e ficam tão impressionados que eles não conseguem prendê-lo. E eles voltam para o sinédrio dizendo: nunca ouvimos tais coisas. Provavelmente Jesus termina aquele dia cansado, exausto, e ele se recolhe no Monte das Oliveiras para orar. Eu não sei se ele dormiu aquela noite, eu não sei se ele passou a noite toda orando,
A verdade é que no versículo 2, já de madrugada, ele está no templo novamente, e a Bíblia diz que a multidão está ali, e ele assentado ensinava. Ensinava as pessoas que já na madrugada se reuniam no templo. E Jesus está ali conversando com elas, ensinando-as, ministrando as verdades de Deus ao coração daquelas pessoas. De repente, um barulho, um misto de gente, chegam ali líderes religiosos, escribas e fariseus, e eles trazem uma mulher, provavelmente seminua, que foi pega no ato do adultério, e eles colocam aquela mulher em pé, no meio da multidão, em frente de Jesus, e fazem a acusação: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E lá na lei, Moisés diz que tais mulheres devem ser apedrejadas. Tu o que dizes? Na verdade, eles não queriam condenar a mulher. Na verdade, eles não queriam apedrejar a mulher. Na verdade, eles queriam armar uma situação em que Jesus fosse colocado na parede. Era apenas uma emboscada. O próprio texto diz que eles fizeram isso porque eles queriam, de alguma forma, colocar Jesus numa situação onde ele pudesse dar uma resposta e nessa resposta ele pudesse ser condenado. Porque se ele dissesse, de fato, ela deve ser apedrejada, ele ia contra a lei dos romanos, porque Israel estava sob o domínio dos romanos, e somente os romanos tinham autoridade para mandar alguém à pena de morte. Se ele dissesse, não, esta mulher não será apedrejada, ele iria contra a lei de Moisés, e então estaria dizendo que tudo aquilo que Moisés escreveu não tinha valor. A Bíblia diz que Jesus se agacha e começa a escrever na terra. Eles insistem na pergunta, e Jesus se levanta e diz: aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E ele se agacha novamente e continua a escrever no chão. Alguns dizem que Jesus estava escrevendo os pecados daqueles homens. Outros dizem que Jesus estava reescrevendo a lei. Se você se lembra, quando a lei foi escrita, Deus escreveu na pedra 2 vezes. Lembram? Escreveu a primeira vez, Moisés desceu e quebrou as tábuas da lei. Aí Deus manda que Moisés prepare outras tábuas e suba, e Deus escreve novamente. Da mesma forma que Deus escreveu 2 vezes nas tábuas da lei, Jesus escreve 2 vezes no chão, na terra. Não sei se ele estava escrevendo os pecados daqueles homens. Não sei se ele estava reescrevendo os 10 mandamentos agora na terra, para dizer que agora aqueles mandamentos estavam sendo apagados, porque ele tinha vindo para impor uma nova lei, não mais a lei do julgamento e da condenação, mas agora a lei da graça e do perdão. Não sei. A verdade é que aqueles homens, acusados pelas suas consciências, começando do mais velho para os mais velhos têm mais pecados, têm mais tempo de vida, talvez lembrando de tantos erros que cometeram, vão se retirando um a um. Fica somente Jesus e a mulher, e provavelmente os outros que já estavam ali. E então Jesus se levanta e, não vendo mais os acusadores, ele pergunta para a mulher: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E a mulher diz: não, Senhor, ninguém me condenou. E Jesus diz: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Queridos, esta é a história que nós temos aqui. Este é o relato que nós acabamos de ler. Mas o que esta história, o que este relato nos ensina? Será que esse texto quer falar, quer contar a história de uma mulher adúltera pega no flagrante? Será que esta história quer falar a respeito de líderes religiosos insanos, imparciais, que trazem uma mulher pega no flagrante adultério e não trazem o homem? Porque quem adultera, adultera com alguém. E a lei dizia que tanto a mulher quanto o homem deveriam ser apedrejados. Por que trazem só a mulher e não o homem? O que esse texto nos ensina?
Para mim, queridos, esse texto não quer falar de uma mulher adúltera, esse texto não quer falar de religiosos insanos que querem colocar Jesus numa situação difícil. Nesse texto nós aprendemos algumas lições preciosas, lições que Jesus ensina, lições que eu e você precisamos aprender, lições que são resgatadas a minha vida e a sua vida, graças ao movimento de reforma do século XVI, que permite que eu e você possamos ler a Bíblia, possamos estudar a Bíblia e dela tirarmos estas verdades para a minha, para a sua, para a nossa vida. O que esse texto nos ensina? Em primeiro lugar, esse texto nos ensina que todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Quando Jesus é colocado nesta situação de xeque, nesta sinuca de bico, quando Jesus é colocado nesta situação onde tem que dar uma resposta, e esta resposta pode condená-lo, ele, com toda a sabedoria divina, ele mostra para mim e para você e para cada um de nós e para todos que lermos a Bíblia, que tão pecador quanto aquela mulher pega em flagrante adultério, eram os escribas, eram os fariseus, eram os líderes religiosos, somos nós, sou eu, é você, é todo ser humano que já nasceu na face da terra depois que Adão e Eva pecaram. Queridos, nós temos que entender isso. Nós temos que entender que nós nascemos no pecado. Nós temos que entender que nós fomos gerados em pecado. Nós temos que entender que cada um de nós, desde o momento da concepção no ventre da nossa mãe, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, nós fomos gerados, fomos entretecidos no ventre da nossa mãe. E quando nós nascemos e vimos a luz, nós já nascemos defeituosos. Nós saímos de fábrica precisando de um recall. Eu e você nascemos já formados, defeituosos, nascemos pecadores. A Bíblia diz que não há nem um justo, nem um sequer. Todos pecaram, todos se extraviaram, todos se fizeram inúteis. Não há ninguém que busque a Deus. A palavra de Deus deixa bem claro, dizendo que a nossa natureza ela é perversa. Paulo deixa bem claro em todas as suas cartas essa natureza corrompida do ser humano, dizendo que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, dizendo que éramos filhos da ira, como também os demais, dizendo que éramos inimigos de Deus. Eu e você, queridos, somos pecadores. Jesus se levanta e diz para os escribas e fariseus: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Se você é tão puro, se você é tão justo, só porque é religioso, só porque guarda o sábado, só porque dá o dízimo do endro, do cominho, da hortelã, se você é tão inocente a ponto de trazer uma mulher para ser apedrejada porque quebrou a lei, se você não tem pecado, não quebrou nenhum artigo da lei, atira a primeira pedra. Literalmente, Jesus estava dizendo: vocês são tão culpados quanto ela. Vocês trazem esta mulher, mas o desejo de vocês não é fazer justiça a esta mulher pelo pecado que ela cometeu. O desejo de vocês é usá-la para me pegar. Vocês vêm com intenções malignas nos seus corações, vocês vêm com falsidade, vocês estão quebrando a lei, porque vocês querem apedrejar uma mulher que foi pega em adultério, mas cadê o homem que adulterou com ela? Vocês estão sendo imparciais. E com isso, querido, Jesus está dizendo para mim, pastor Carlos, e para cada um de vocês, e para todos aqueles que me assistem, todos somos pecadores. Não há ninguém justo, não há ninguém inocente. Todos nós somos culpados. Desde o dia em que Eva mordeu aquele fruto, desde o dia em que ela deu para Adão e ele mordeu aquele fruto, desde o momento em que eles se viram nus, desde o momento em que eles foram expulsos do paraíso, eu e você estamos desgraçadamente perdidos em nosso estado de pecado, de destruição, de morte. E se Deus fosse fazer justiça, se Deus fosse simplesmente cumprir a lei,
À luz da nossa confissão de fé, à luz dos nossos catecismos, os nossos méritos são uma vida de sofrimento, uma vida de dor, a morte e as penas do inferno para todo o sempre. Não é isso que nós aprendemos no catecismo? É isso que eu sou, é isso que você é. E esta é a primeira lição que nós aprendemos. Todos somos pecadores. Se o texto acabasse aqui, queridos, a gente poderia ir para casa triste, amargurado, desesperado, frustrado, angustiado. Se o texto terminasse aqui, eu e você estaríamos fadados à morte e ao sofrimento para sempre. Mas o texto não termina. Se a primeira lição é que todos somos pecadores, a segunda lição que esse texto nos ensina é que a graça de Deus é maior do que os nossos pecados. A graça de Deus é maior do que o meu pecado, é maior do que o seu pecado, é maior do que todos os nossos pecados. Aquela mulher estava ali, ela deveria ser condenada pela lei. Jesus diz para os escribas e fariseus: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Todos eles acusados pelas suas consciências foram saindo, todos eles eram pecador, ficou somente Jesus e a mulher. Estudiosos dizem que provavelmente aqueles a quem Jesus estava ensinando também estavam ali, eles não foram embora. Mas digamos que foram todos embora, e só tenha ficado Jesus e a mulher, ficou aquele que era o único que poderia atirar pedra naquela mulher. Ele disse: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. O único que não tinha pecado ali era Jesus Cristo. Jesus poderia dizer: bem, eles não te condenaram porque eles são pecadores, mas eu posso condená-lo porque eu não sou pecador, eu não tenho pecado, e agora, cumprindo a lei de Moisés, eu vou apedrejá-la. E o que ele diz? Se ninguém te condenou, eu também não te condeno. Queridos, Jesus Cristo é a representação, é a encarnação, é a materialização da graça de Deus. Jesus Cristo é o Filho de Deus que se encarnou, que se fez homem, que veio a este mundo como expressão do amor de Deus. João, no seu evangelho, ele começa dizendo: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele diz: Jesus não veio para que o mundo fosse condenado por ele, mas ele veio para que o mundo fosse salvo por intermédio dele. Ele é a encarnação da graça. Ali terminava a lei, ali a lei seria escrita na terra, porque agora ele queria escrever não a lei da condenação, não a lei dos 10 mandamentos apenas, não a lei do julgamento, mas agora ele quer escrever a lei da nova aliança, não mais na pedra, não mais na terra, mas no meu e no seu, no nosso coração. A lei do perdão, a lei da graça, a lei que não condena mais. Porque a graça de Deus é maior do que o meu, do que o seu, do que os nossos pecados. Aquela mulher deveria morrer, sim. Se fosse cumprir a lei, ela deveria morrer, eu deveria morrer, você deveria morrer, todos nós deveríamos ser exterminados, todos nós deveríamos ser lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Mas Deus é cheio de misericórdia e cheio de graça. Como misericórdia, Ele nos livra daquilo que merecíamos receber. Misericórdia é isso. É você não receber aquilo que deveria receber. E como graça, Ele nos dá aquilo que não merecíamos receber. Ele nos dá a vida eterna, a vida abundante. Só que para que esta graça de Deus, que é maior do que os nossos pecados, nos alcance, nos purifique, nos limpe, nos perdoe, nos arranque do lamaçal do pecado, nos traga para o reino da sua maravilhosa luz, Cristo, Filho de Deus, teve que pagar o preço. Ele teve que vir, teve que deixar o trono, teve que se fazer pequeno. A Bíblia diz que ele se humilhou, ele diminuiu,
ele se fez homem. Enquanto homem, ele se fez servo. Enquanto servo, ele vai até a morte. Ele vai até a morte de cruz. Ele teve que ir até a cruz. Ele teve que assumir naquela cruz o meu e o seu pecado. Ele teve que no meu e no seu lugar se fazer maldito. Ele teve que no meu e no seu lugar se fazer pecador. Ele teve que provar a morte que eu e você tínhamos que provar, para que na sua morte e ressurreição ele pudesse nos oferecer a vida. Cristo, querido, sofreu no meu e no seu lugar. A justiça de Deus, a ira de Deus, o cálice de Deus foi derramado sobre ele. Tim Keller diz que Jesus sofreu da grande desorientação, quando no Calvário Deus vira as costas para ele, e ele fica sozinho, e no alto daquela cruz, ensanguentado, mãos cravadas no madeiro, pés cravados no madeiro, lado rasgado pela lança, ele clama dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Como que dizendo: Pai, está doendo. Mas não era a dor dos cravos, queridos, não era a dor da lança, era a dor do abandono, porque naquele momento ele foi totalmente abandonado, separado do Pai, quando ele se fez pecado no meu, no seu, no nosso lugar, para que a graça de Deus fosse abundante, para que Paulo pudesse escrever: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Queridos, essa é a segunda lição que eu aprendo nesse texto. Eu aprendo que a graça de Deus é maior do que os nossos pecados. Eu aprendo que a graça de Deus pode pegar uma mulher, pega no ato do adultério e pode dizer: você sim deveria ser condenada, deveria ser apedrejada. Foi isso que a lei ensinou, foi isso que foi escrito, foi assim que Deus determinou. Mas eu vou ser apedrejado no seu lugar. Eu vou morrer a sua morte, para que eu possa oferecer na minha morte e ressurreição a minha vida. Como diz John Owen, um grande teólogo britânico, Cristo matou a morte com a sua morte. A morte morreu com a morte de Cristo. Agora em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Mas nós aprendemos, queridos, uma terceira lição nesse texto. Jesus nos ensina que todos somos pecadores. Jesus nos ensina que a sua graça é maior do que os nossos pecados. E em terceiro lugar, Jesus nos ensina que o perdão dos nossos pecados exige uma vida de santidade. O perdão dos nossos pecados exige uma vida de santidade. Ele diz para aquela mulher: se ninguém te condenou, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Jesus estava dizendo para aquela mulher: de fato você deveria morrer, mas eu vou morrer a sua morte. E agora eu vou oferecer a você uma chance, uma oportunidade de vida. Agora você está perdoada, mas agora a partir desse momento muda de vida. Volta para sua casa, volta para o seu marido, se arrepende, pede perdão a ele, assume um papel de mulher virtuosa, assume um papel de mulher digna, seja agora uma mulher fiel, honesta, íntegra, seja agora uma mãe dedicada, uma mãe exemplar. Vai e não peques mais. Sim, queridos, a graça de Deus, ela nos alcançou. Nós éramos pecadores, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus, sendo rico em misericórdia, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, e agora nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas Ele nos salvou para as boas obras. Ele nos salvou para uma vida de santidade. Ele nos salvou, nos redimiu, nos arrancou do lamaçal do pecado, nos transportou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Agora eu sou crente, filho de Deus, não mais inimigo, mais amigo, não mais bastardo, mais filho. Mas agora Deus diz para mim e para você: não peques mais. Abandona o teu pecado.
abandona os teus vícios, abandona as tuas fraquezas. Você, marido, seja fiel. Você, esposa, seja fiel e submissa. Você, empresário, trate com honestidade os seus negócios. Você, jovem, viva uma vida íntegra. Você, no namoro, não se prostitua. Você, no seu trabalho, faça-o com dignidade. Jesus está dizendo para mim e para você que, uma vez salvos, a nossa vida tem que ser vivida, queridos, em santidade. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a face de Deus. Eu não fui salvo para continuar pecando. Eu não fui salvo para continuar no erro. Paulo diz: aquele que roubava, que não roube mais, mas trabalhe para que honestamente ganhe o seu pão e tenha com o que acudir o necessitado. Aquele que mentia, que não minta mais, mas agora fale a verdade com o seu próximo. Ele diz: aquele que irava, que agora não se ire mais, mas entregue a sua ira ao Senhor. Queridos, eu e você fomos salvos para que a velha natureza seja arrancada de nós. Paulo diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza carnal, a impureza, a lascívia, a idolatria, a blasfêmia, a mentira, a ira, a inveja, a porfia. Despojai-vos de tudo isso e revesti-vos como eleitos de Deus, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de justiça, de amor. O cristão, queridos, foi salvo para viver uma vida de santidade. Eu não sou mais filho das trevas. Eu não estou mais na escuridão. Eu não estou mais morto nos meus delitos e pecados. Agora eu sou filho de Deus, lavado no sangue do Cordeiro, selado com o Espírito Santo da promessa. Agora, as virtudes que devem ser vistas em mim não são mais aquelas obras detestáveis da carne, do qual Paulo diz: o só referir é vergonha. Agora, as virtudes que devem ser vistas em mim é a manifestação do fruto do Espírito: o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. São estas verdades, são estes princípios, são estes valores que devem reger a vida do cristão, como marido, como esposa, como pais, como filhos, como empresário, como homem de negócio, no trabalho, na escola, em tudo que somos, em tudo que fazemos. Nós fomos salvos, queridos, para a santidade. Temos que viver como santos. Jesus Cristo disse: sede vós santos, como santo é o vosso Pai que está nos céus. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, se eu nasci de novo, se eu sou um cristão, se eu já fui selado com o Espírito Santo da promessa, eu não posso mais viver pecando. Eu não posso mais viver na mentira. Eu não posso mais viver no adultério. Eu não posso mais viver na idolatria. Eu não posso mais viver fofocando por aí, falando mal dos outros, causando divisões dentro da igreja. Eu não posso mais roubar nos dízimos e nas ofertas. Eu não posso mais viver as obras da carne, porque a Bíblia diz que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Sou filho de Deus. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Então, qual deve ser o meu alvo? A santidade. Qual deve ser o meu alvo? A pureza. Qual deve ser o meu alvo? Ser como Cristo é. Uma vida onde o padrão é Jesus. E aí, se por acaso você pecar, se por acaso você cair, você se arrepende, você chora diante de Deus, você apresenta a sua confissão diante do Senhor, se levanta e continua caminhando novamente. Mas eu não posso amar o pecado, eu não posso viver na prática do pecado. O pecado na vida do cristão tem que ser um acidente. Um acidente. Aconteceu, mas eu não queria que acontecesse. Como diz Paulo, eu quero o bem. Eu quero fazer o que é certo. Então, querido, a terceira lição que nós aprendemos nesse texto é que o perdão de Deus exige santidade. Deus me salvou pela sua graça, me transformou pelo sacrifício do seu filho.
me selou com o Espírito Santo da promessa. E o que Ele quer de mim é que eu viva em paz e em santificação. Uma vida de pureza, uma vida de integridade, uma vida de morrer diariamente para o pecado e de viver para a retidão em Cristo Jesus. Quarta-feira nós comemoraremos 501 anos da Reforma Protestante. E é graças a este movimento de reforma protestante que eu e você podemos ter a Bíblia aberta, podemos lê-la, podemos estudá-la e podemos aprender lições preciosas como estas que Jesus Cristo nos ensina. E tantas outras que são pregadas nesse púlpito todos os domingos, e tantas outras que são ensinadas na escola dominical, nas salas de crianças, adolescentes, jovens e adultos, e tantas outras que são ensinadas nos cultos nos lares, nos cultos domésticos, por esse grande país, por esse grande planeta. Queridos, que Deus nos abençoe e que a minha vida, a sua vida, fruto deste movimento de reforma, fruto de tantos homens e mulheres que no passado deram a sua vida para que este livro chegasse até nós. E agora, como numa corrida de revezamento, cada um de nós possa fazer a sua parte, possa correr a sua parte, com integridade, com honestidade, com justiça, reconhecendo de que éramos pecadores, que merecíamos ser apedrejados, que merecíamos a morte e a condenação, mas conscientes de que a palavra de Deus nos ensina que esta lei em Cristo foi cumprida, e agora Jesus se fez pecado por nós, morre a nossa morte e nos oferece a sua vida, a sua justiça imputada sobre nós. E agora, como filhos de Deus, lavados no sangue do Cordeiro, selados com o Espírito Santo da promessa, Ele nos convida a uma caminhada de pureza, de santidade, de justiça, morrendo cada dia para o pecado e vivendo para a retidão, até que o nosso corpo tombe e a nossa alma seja recolhida no céu e aguarde o dia do juízo, quando o nosso corpo ressuscitar, já transformado, e nosso espírito se unir a Ele novamente e podermos entrar na cidade santa para caminhar nas ruas de ouro e de cristal e estarmos na presença de Deus agora, perfeitos, completos, totalmente santos, glorificados e vivermos para sempre na presença de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus aplique estas verdades na nossa vida e que enquanto vivermos, possamos honrar o nome de Deus, honrando aqueles que nos deram esta palavra e morreram para defender estas verdades. Que Deus nos abençoe. Amém.